Os preços do petróleo dispararam depois de ataques dos Houthis contra 2 embarcações da Arábia Saudita no Mar Vermelho. Governos também estão reagindo, tentando frear o aumento da gasolina a consumidores, está se espalhando pelo mundo. Aqui o Ministério da Fazenda prorrogou a subvenção do combustível, como a Thaís já dizia no segmento anterior. Confira. Ao longo desta quinta, o barril do tipo Brent chegou a subir 7%, negociado a mais de $100 pela primeira vez desde maio. O susto dos investidores ocorreu depois de um ataque Houthi contra petroleiros sauditas no Mar Vermelho. O governo de Mohammed bin Salman garantiu que a equipe do navio está segura. O grupo rebelde aliado do Irã disse que prosseguirá com as operações navais contra a Arábia Saudita no Estreito de Bab el-Mandeb, por onde cruzam cerca de 5% de toda a produção de petróleo no mundo. A passagem também serve como alternativa ao Estreito de Hormuz. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que responsabilizaria o Irã pelos ataques dos Houthis e falou em uma punição militar. Apesar do apoio, Trump mudou uma posição nas relações com os sauditas. Ele condicionou o acordo nuclear assinado nesta quarta-feira com Riad à participação do reino nos Acordos de Abraão, que normalizariam as relações com Israel. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu comemorou o movimento dizendo que seria histórico. O governo saudita ainda não se pronunciou. A Casa Branca diz que está negociando para que o acordo nuclear siga de pé. O texto precisa passar pelo Congresso, onde possivelmente seria aprovado, e o presidente americano lida com outros problemas no parlamento. A Câmara dos Deputados americana votou novamente para reduzir os poderes de guerra de Trump. O texto contou com votos de republicanos, mas acabou parando no Senado. No entanto, a oposição deve seguir forçando votações no Congresso, já que tem garantido mais apoio dos governistas. Sandro, deixa a gente aproveitar a sua experiência profissional nisso e tentar entender, do ponto de vista estratégico, o que está acontecendo neste momento, na combinação do bloqueio desses dois estreitos. Em que medida Houthis e Irã são capazes de manter o fechamento dessas passagens? William, essa crise dos Houthis bloqueando o Estreito de Bab el-Mandeb estava contratada, tá, há algum tempo. Essa campanha nova que os americanos estão fazendo, agora acabou de ser comunicado o final do 13º dia de ataques americanos ao Irã pelo Comando Central dos Estados Unidos. O que a gente está vendo aí, William, é o Irã sendo atacado pesadamente no litoral e também em regiões que são produtoras de petróleo iraniano. Então, Trump está escalando para criar uma crise e forçar os iranianos a negociar, o que eles já acreditam que estão numa posição de força porque eles têm a Carta dos Estreitos. Só que, quando a gente observa a dinâmica de ataques, a gente observa que há um sucesso americano tático, ele não chega a ser estratégico, em diminuir as capacidades iranianas de fechar o Estreito de Hormuz. Nesse cenário, obviamente, o Irã ia lançar a cartada do Estreito de Bab el-Mandeb. Alguns dias atrás, a gente teve um ataque saudita ao aeroporto de Sanaa. Esse ataque estava muito estranho e hoje foi divulgado por agências internacionais de notícias que havia uma delegação da Guarda Revolucionária Iraniana, algo em torno de 10 a 25 oficiais da Guarda Revolucionária, entre técnicos e oficiais de alta patente, que foram levar componentes e planos para os Houthis do Iêmen para realizar esse bloqueio. Então, o que a gente está vendo aqui, claramente, é uma tentativa de utilizar essa arma da geografia, pressionando a energia, para criar um custo na economia global, um choque contra os americanos. E os americanos estão correndo contra o tempo, tentando utilizar uma maneira de coagir ao Irã. O problema é que os dois lados acreditam que estão com aquilo que a gente chamaria em inglês de upper hand, ou seja, que estariam por cima e não estão tão favoráveis a uma negociação nesse momento. Qual é o escopo dessa escalada americana, Lorival? Em outras palavras, na verdade, o que a gente identifica que seja até onde o Trump quer chegar nisso? A escalada americana ela é vertical, né? Ela vai se aprofundando nos fundamentos dela, da infraestrutura iraniana, chegando à infraestrutura civil cada vez mais, para dobrar o ânimo, o espírito
dos iranianos, sem considerar o fato de que há uma clivagem entre o que são os iranianos comuns, que comprovadamente não tem nenhuma influência sobre a permanência ou não do regime iraniano. E a escalada americana é uma escalada horizontal, ela vai expandindo com novos recursos, né? Ela sim é uma escalada de criação, de inovação, de agregação, de incremento de novas capacidades. A dos Estados Unidos é a repetição do mesmo, a do Irã é incremental, horizontal. Então, nesse sentido, cada um está travando uma guerra. E quando dois inimigos travam guerras diferentes, não há um fim visível para essa guerra, porque um não atinge o outro naquilo que ele realmente é capaz de ferir o inimigo. Então, é uma guerra sem solução neste momento. O que parece que é o que hoje caiu a ficha para os mercados. Não tem solução. A ideia, 3, 4 semanas atrás, mediante o tal do memorando de desentendimento, não dá mais chamar de memorando de entendimento, isso nos agentes de mercado passou como, opa, deixa eles resolverem agora as querelas deles, porque a gente arranjou um certo nível de estabilidade, foi tudo de perna para o alto. Eu não acho que é cedo dizer que foi tudo de perna para o alto, William. O mercado está tendo bastante pragmatismo, porque fundamentalmente, se a gente tiver um problema de fornecimento no mundo, ele vai ser um problema de fornecimento pontual, vai ser tratado como um choque, já está sendo tratado como um choque. Porque quando você vai olhar o balanço entre oferta e demanda de capacidade de produção dos países e de distribuição desse petróleo todo, não necessariamente a situação comporta a disparada do preço que tem hoje. Eu acho que a disparada do preço, ela em parte, que agora em julho ela foi muito forte, hoje foi muito forte, mais de 7%, mas assim, eu acho que ela volta em parte, ela corrige o excesso de otimismo, com a possibilidade de haver um equilíbrio, porque o mercado sempre toma decisão contando com o pragmatismo, a objetividade. E para o mercado, pragmatismo e objetividade querem dizer preço. A leitura é de que os governos não aguentam tanto tempo manter o preço da guerra, por exemplo. Trump não vai aguentar tanto tempo manter o preço da guerra. Mas esse é exatamente o ponto que o Sandro estava trazendo. E aí você pode dizer que talvez seja ingenuidade, talvez tenha sido precipitado. Então, o que eu vi agora nas análises dos bancos e tal é que ninguém está tratando ainda como uma tendência que agora vai ser só para piorar. Não, acho que ainda é uma correção pontual dos preços e que vai depender do fôlego dos dois países de manterem esse grau de disputa e aí, portanto, de limitação de navegação e tudo mais. Como você dizia na sua intervenção, Sandro, os dois lados acham que estão com a mão mais forte. O que significa que, do ponto de vista de quem opera no mercado, só pode se esperar pelo pior. William, não necessariamente eu diria que seria o pior num cenário em que essa guerra vai prolongar-se por muito tempo, porque é uma guerra que já cobra um preço tanto da liderança iraniana, o Lorival lembra muito bem, os americanos têm feito nessa segunda grande onda de ataques, né, o 13º dia, o que a gente está vendo são ataques a infraestruturas no litoral, ataques agora, desde o 7º dia em diante, à área do Khuzestan iraniano, no sentido de observar aqui o que a gente está vendo como uma possibilidade aí de realizar danos à infraestrutura que possam fazer, como o Lorival bem disse, criar um problema ali para a liderança para que ela diminua o esforço de guerra. Entretanto, as capacidades que o Irã tem, o Lorival lembra muito bem, a gente tem drones e mísseis adaptados aos 40 dias de guerra, que têm capacidades, inclusive, de manobrabilidade, ou seja, para escapar das defesas aéreas americanas. Então, por isso, o que a gente pode ver, talvez, é uma escalada nos próximos dias e depois um ritmo de desescalada. Eu lembro porque nas últimas 48 horas a gente viu uma enorme ponte aérea dos Estados Unidos continental e das bases americanas na Europa em direção ao Oriente Médio, provavelmente trazendo material, trazendo munição e por aí vai. Só que a gente também tem informação de que, no ritmo atual das operações, você terá um problema de munição nos Estados Unidos. Então,
essa janela do pior não é uma janela que se arrastaria por muito tempo também. Nós sempre adotamos aqui a postura de tentar entender como que as circunstâncias políticas domésticas levam a decisões militares. Nós estamos diante de um clássico desses. Quais são as circunstâncias políticas domésticas e como que elas influenciam as decisões militares do Trump hoje? É nesse ponto que o Trump não tem saída, porque para resolver essa crise, ele precisaria desembarcar tropas e seria desastroso do ponto de vista eleitoral. Se ele não resolve essa crise, ele mantém essa situação de um alto custo de vida, de uma pressão inflacionária, que é altamente impopular também. Então, essa é a escolha que ele precisa fazer. Enviar tropas, continuar gastando também, como ficou patente ontem no Congresso, o Pete Hegseth pedindo 87 bilhões, apresentando um orçamento de 1,5 trilhão. Diz que a guerra custou até aqui 37 bilhões. 37, que precisa de 87. Então, tudo isso é muito impopular, Tudo isso fica claro para os eleitores americanos que o governo está se distraindo dos problemas desses eleitores, Então, ele não tem nenhuma saída para isso. E se ele concede ao Irã, fica ainda o aspecto da humilhação, de que o estreito nunca foi fechado. O estreito estava aberto até o dia 28 de fevereiro. Ele provocou o fechamento do Estreito de Hormuz e agora caminhando para uma instabilidade forte, para dizer o mínimo, no Estreito de Bab el-Mandeb, que, aliás, em árabe significa o portão das lágrimas. Essas lágrimas, nesse momento, são principalmente dos sauditas e do Trump. Aí deixa eu voltar para um ponto que você já tinha abordado lá atrás no programa. O que isso significa do ponto de vista da política de subsídios brasileiros à gasolina? O governo anunciou hoje, confirmou hoje que vai manter a subvenção à gasolina, já tinha estendido a do diesel e manteve o imposto de exportação sobre o petróleo em 12%. Houve até uma chiadeira do setor, porque o preço do petróleo já tinha voltado muito, não fazia mais o menor sentido cobrar 12%. Então, William, tem um casamento aí de contas que o ministro da Fazenda até falou isso hoje, o preço do petróleo a essa altura, a Petrobras vai vai ganhar muito dinheiro e aí, portanto, vai pagar muito dividendo, muito imposto. E mais ainda o imposto de exportação que está tributado em 12%. Então, Receita tem um projeto de lei no Congresso Nacional para fazer uma correlação dessa receita do petróleo com o pagamento dos subsídios. Então, existe aí um casamento, mas eu acho que o maior risco aqui não só da dose, mas do tempo que as coisas ficam. No Brasil, a gente tem essa mania de manter o provisório, aquele provisório que vira permanente, dentro de casa. Põe um banquinho aí, depois a gente resolve. O Brasil está lotado de banquinho que depois ninguém resolve. Sandro, por último, eu tenho exatamente 1 minuto ainda, queria ouvi-lo por último nesse programa. Os nossos estrangulamentos estratégicos de insumos, particularmente para o agro, em que pé estão com as operações militares neste momento? Um pé delicado, porque a gente tem que lembrar que existe uma guerra na Ucrânia também e que várias infraestruturas produtoras de material relevante para o agro brasileiro na Rússia foram atacadas pela campanha estratégica ucraniana de profundidade. Então, a crise em Hormuz, a crise no Estreito de Bab el-Mandeb, o fato de que você tem a ureia do Irã, a ureia da Arábia Saudita e a ureia do Egito fora do mercado afetam muito o nosso agro. E agora, é óbvio que há toda uma corrida contra o tempo para buscar resultados e efeitos de como minimizar isso.